Olá, meus queridos irmãos, a paz do Senhor, tudo bem? Este vídeo é uma resposta aos meus queridos irmãos cessacionistas. Cessacionistas recebem este nome porque eles se contrapõem aos pentecostais, que são continuacionistas. Agora, é bom dizer que nem todo cessacionista é antipentecostal, não é? Muitos cessacionistas são elegantes na sua contraposição, eles argumentam, não é? E se contrapõem, claro, mas de maneira elegante. Agora, os antipentecostais, lamentavelmente, recorrem a deboche, zombaria, ridicularização da fé pentecostal e, sinceramente, não é a estes que eu destino este vídeo, esta resposta. Essa resposta é para os meus irmãos cessacionistas e também para os pentecostais que muitas vezes querem um melhor detalhamento da doutrina pentecostal. A doutrina pentecostal que é esposada desde a primeira década, não é? Pela Assembleia de Deus, desde a sua primeira década, porque muita gente pensa que, em razão de a CPAD, em parceria com a CGADB, ter lançado a Declaração de Fé da Assembleia de Deus em 2017, que desde o seu início a Assembleia de Deus não tinha uma declaração de fé. Não é assim, porque na verdade em 1916 já tivemos a nossa Declaração de Verdades Fundamentais. Alguém dirá, mas isso foi lá nos Estados Unidos. Mas na verdade as mesmas doutrinas vêm sendo esposadas pela Assembleia de Deus de maneira oficial desde 1916. Essa declaração de fé de 2017, que você pode ver aqui ao fundo, na verdade, ela é mais detalhada, mais pormenorizada do que aquela primeira, que realmente era muito resumida. Mas o conjunto de doutrinas continua o mesmo. A Assembleia de Deus esposa essas doutrinas desde a sua origem. Mas vamos lá. Eu quero então, com a graça de Deus, apresentar algumas respostas aos nossos queridos irmãos cessacionistas que visitam aqui o meu canal e fazem perguntas. Quais são elas? A primeira resposta, a primeira pergunta, digo, que vai ter uma resposta da minha parte, é a seguinte: como provar biblicamente que o batismo no Espírito Santo não é ou não está ligado à experiência da salvação ou da conversão? Porque os nossos irmãos cessacionistas, para quem não sabe, eles são chamados assim também porque eles acreditam que os dons do Espírito, as ministrações do Espírito Santo, cessaram no primeiro século, quando os apóstolos morreram. Quando morreu o último apóstolo, Deus já não se manifesta mais como naquela época. Então hoje é diferente. Nós, pentecostais, somos continuacionistas porque vemos na Bíblia claramente, em Atos 2:38, esta promessa diz respeito a vós, a vossos filhos, a todos que estão longe e a tantos quantos Deus nosso Senhor chamar. Então, tem outras passagens também, mas não é esse aqui o foco do nosso vídeo. O foco é responder a essas perguntas. Então vamos lá. A primeira pergunta, então, repetindo: como provar biblicamente que o batismo no Espírito Santo não é a mesma coisa, o batismo que nós pregamos como uma bênção subsequente? Porque, aliás, é bom que se diga para nós pentecostais, o batismo no Espírito Santo, teologicamente falando, tem duas características: subsequência e separabilidade, né? Separabilidade porque nós não vemos o batismo no Espírito Santo como algo relacionado diretamente com a salvação, mas como distinto da salvação. Por isso era chamado também de segunda bênção, um termo que a gente evita na atualidade para não gerar confusão, porque alguém pensa que é uma segunda bênção, muitas vezes, para confirmar a salvação. E o batismo no Espírito Santo não é para confirmar a salvação. É uma segunda bênção, é uma bênção subsequente no sentido de que ela vem depois, mas não para confirmar a salvação, e sim como um revestimento de poder. Veja que até esse termo que Jesus utilizou, Lucas 24:49, ajuda a entender.
Porque quando eu coloco uma camiseta, eu estou me vestindo. Mas se eu colocar uma blusa, um paletó, não é? Uma jaqueta por cima dessa camiseta, aí eu vou estar me revestindo. Então a pessoa, quando recebe a salvação, claro, ela estava nua, estava desprovida da graça de Deus. Quando ela recebe a salvação, a Bíblia diz que ela recebe vestes de justiça. Ela é justificada. Para esta pessoa que está justificada, porque os apóstolos, inclusive, já eram salvos, os discípulos de Jesus já eram salvos, já andavam com ele, já o seguiam, já ouviam a exposição da palavra, mas foi para esses mesmos discípulos que o Senhor Jesus disse lá em Lucas 24, 49, ficai em Jerusalém até que do alto sejais revestidos de poder. É uma bênção subsequente. Então, como eu estava dizendo, batismo no Espírito Santo é separado da salvação e é subsequente. Agora, é bom explicar o seguinte: os nossos irmãos cessacionistas, eu creio que eles fazem uma confusão entre o batismo no Espírito Santo, que também é conhecido como batismo com o Espírito Santo, e o batismo pelo Espírito, também conhecido como batismo do Espírito. Veja que há uma diferença não apenas no conectivo, há uma diferença no agente. Porque o batismo no Espírito Santo, claramente a Bíblia diz que o agente é o próprio Senhor Jesus. João Batista, quando pregou, disse: aquele que vem após mim é maior do que eu, ele vos batizará com o Espírito Santo e com fogo. Ele, então Jesus é o batizador, ele é o agente, porque todo batismo tem um batizador, um candidato, pelo menos, ao batismo, e o elemento no qual esse candidato será imerso, porque batismo, a rigor, significa imersão, mergulho. Então, no batismo no Espírito Santo, Jesus é o batizador e ele mergulha a pessoa já salva na dimensão carismática do Espírito Santo, nas águas do Espírito. Isso é o batismo no Espírito Santo. Agora, o batismo do Espírito Santo, que Paulo menciona em 1 Coríntios 12, versículo 13, não é que Paulo era contrário ao batismo no Espírito Santo também. É bom esclarecer aqui, porque tem esse debate que sempre é recorrente, dizendo que a teologia paulina é diferente da teologia lucana. Veja, é só ler Atos capítulo 19. Quem explicou o batismo no Espírito Santo para aqueles crentes de Éfeso foi o próprio apóstolo Paulo. Lucas ali tão somente narrou. Ainda que Lucas não era apenas um historiador, ele também era um teólogo, e você vê claramente que ele tinha intenção teológica ao escrever tanto Lucas quanto Atos, mas é claro que em Atos 19 ele não editou ali o que Paulo falou, né? Ele pode ter resumido a história, mas ele deixa claro que quem ensinou os crentes de Éfeso, aqueles 12 varões, cerca de 12 varões, 12 homens, foi o próprio apóstolo Paulo. Então Paulo não apenas defendia o batismo do Espírito, ele também defendia e esposava o batismo no Espírito. E há uma diferença, porque lá em 1 Coríntios capítulo 12, versículo 13, Paulo fala do batismo pelo Espírito. A preposição ali no grego permite que também nós possamos interpretar por batismo do Espírito, porque ele é o agente. Porque nesse caso acontece de fato na conversão, o batismo do Espírito, quando o Espírito Santo toma o crente, o salvo em Jesus, e o insere, o enxerta, o imerge no corpo de Cristo, na igreja. Então é um batismo que tem como batizador, como agente, o próprio Espírito Santo. Então nunca se esqueça disso. Todo batismo tem um batizador, tem um candidato, pelo menos, e tem o elemento no qual ele será imerso. Então, no batismo feito pelo Espírito Santo, na conversão, ele próprio é o agente. O novo convertido, o salvo em Cristo Jesus, é o candidato a ser, ou seja, ele já está sendo salvo e ao mesmo tempo ele é imerso, ele é selado pelo Espírito, o Espírito Santo passa a habitar a sua vida. Agora, o batismo com o Espírito Santo ou no Espírito Santo é uma bênção subsequente, também conhecida como segunda bênção, mas claro, não é uma bênção dramática como a salvação.
é uma bênção como revestimento de poder. Ficar em Jerusalém, disse Jesus, também lá em Atos 1:8, recebereis a virtude do Espírito Santo, que há de vir sobre vós. Eu prefiro até a palavra virtude a poder, como está lá na atualizada, porque nem todos os poderes são virtuosos, né? Agora, o poder do Espírito é um poder virtuoso, é virtude. Recebereis a virtude do Espírito Santo que há de vir sobre vós, e ser-me-eis testemunhas, tanto em Jerusalém como em toda a Judéia e Samaria, até os confins da terra. Então essa é uma pergunta importante. Como provar biblicamente? Está aí várias referências, estão aí várias referências que nós citamos para meditação. Outra pergunta. Como provar biblicamente que o batismo no Espírito não contrasta com o batismo de fogo, lá na pregação de João Batista? Porque os nossos irmãos cessacionistas, como eles veem o batismo no Espírito como ligado à conversão, eles acham que João Batista estava contrastando ali, dizendo, olha, ou vocês recebem esse batismo de salvação no Espírito, ou vocês vão receber um batismo de juízo, batismo de fogo. Mas não é isso que você percebe ali. Claro que João ali, ele fala de fogo no sentido de juízo, mas é importante você entender que João era um profeta vivendo no Novo Testamento, mas que era um profeta nos moldes veterotestamentários. Ele é o último profeta do Antigo Testamento vivendo no período neotestamentário. Então era comum os profetas entremearem bênçãos com juízos. Leia Isaías 61, Zacarias 9, que você vai ver isso claramente. Da mesma forma, João Batista ele fala de fogo de juízo, e fala de bênçãos. E quando ele fala do batismo com o Espírito Santo e com fogo, é uma bênção só. Claro que tem um grupo minoritário, até de pentecostais, que faz essa distinção, dizendo que é um batismo de fogo. Mas observe muito bem, João Batista estava dizendo para aqueles que estavam se arrependendo. Veja se há sentido ele dizer para os que estavam se arrependendo que eles poderiam ser, eles iam receber posteriormente um batismo de fogo. Não. Ele disse, olha, eu vos batizo com água para arrependimento, eu vos batizo, porque eles já estavam se arrependendo. Mas aquele que vem após mim, que é mais poderoso do que eu não sou digno de abaixando-me e desatar as correias das suas sandálias, ele vos batizará com o Espírito Santo e com fogo. É uma coisa só, batismo no Espírito Santo e fogo. O fogo aí ilustra, claro, o poder do Espírito Santo. Não tem nada a ver com juízo, porque você não encontra no Novo Testamento base, porque alguém diz, o contexto é claro, mas quando você faz exegese, você não se baseia apenas no contexto imediato. Você tem que analisar o contexto geral e o contexto referencial e assim por diante, e você não vai encontrar nenhuma menção ao batismo de juízo nesse sentido, como se fosse um inferno. Porque batismo diz respeito a uma iniciação para uma nova vida. Né? Você não vai encontrar batismo de fogo no sentido de juízo. Então ali claramente é um termo mais amplo, mais extenso para o que Lucas depois menciona em Atos 1 e 5 e Atos 10, na pregação de Pedro. Você vê quando eles ali retomam o que João Batista falou, eles usam a expressão batismo no Espírito Santo e não falam de fogo, ou seja, eles utilizam uma expressão mais sintética, mas o termo que aparece em Mateus 3:11 e Lucas 3:16 claramente é uma referência a uma experiência só, ou seja, para aqueles que estavam recebendo o arrependimento, estavam se arrependendo, estavam sendo salvos, por assim dizer, eles, se continuassem na presença de Deus, eles receberiam também a promessa, não é? O batismo no Espírito Santo e fogo, que desceria sobre todos lá no dia de Pentecostes, quando línguas repartidas como que de fogo repousaram sobre cada um deles. Mais uma pergunta. Por que os pentecostais falam em línguas ao mesmo tempo, se Paulo diz que é para falar 2 ou no máximo 3? Veja, você precisa estudar com mais cuidado essa questão. Por quê? Esse assunto. Por quê? Porque uma coisa é falar em línguas como variedade de línguas que contém, claro, uma mensagem profética. Paulo falou, se não houver intérprete, esteja calado. Então ali ele estava falando claramente da variedade de línguas. Então, no momento em que há variedade de línguas que pode conter uma mensagem profética, é necessário que a congregação se cale, porque Deus vai falar, né? Se as pessoas vão se calarem, como que vão ouvir a mensagem profética?
Agora, Paulo não está falando de maneira nenhuma de glorificação coletiva, como aconteceu lá em Atos 2. Veja, em Atos 2, eles não estavam profetizando, eles estavam glorificando a Deus. Leia com atenção Atos 2, você vai ver, eles estavam glorificando a Deus em línguas. O pentecostal ele glorifica a Deus em línguas. E se é um momento de glorificação, se todos glorificarem ao mesmo tempo, não há confusão, porque todos estão se edificando. A língua também tem como função, uma das funções da língua, não confunda a língua como evidência inicial do batismo no Espírito, que fica no crente para edificá-lo, com a variedade de línguas, que é um dom. Um dom que nem todo crente batizado no Espírito Santo, nem todo crente é usado dessa forma, porque o dom vem sobre a congregação, né? As ministrações do Espírito que estão lá em 1 Coríntios 12, 1 a 11, são dons congregacionais, que não são residentes, vêm sobre a congregação. E o crente pode, claro, batizado no Espírito Santo, pode receber essa capacidade de falar em variedade de línguas para que alguém possa interpretar, sendo usado também com outro dom, né? Mas nem sempre a pessoa que está falando em línguas tem uma mensagem profética. A pessoa batizada no Espírito Santo, quando ela fala em línguas, de maneira geral, ela está se edificando. Por isso que ela fica orando em tom baixo. Mas se for um momento de glorificação coletiva, não há cacofonia, como diz nosso irmão John MacArthur, infelizmente, né, ele utiliza uns termos pesados, contrários à fé pentecostal. Lamentável isso, porque eu até gosto do irmão MacArthur na parte escatológica, ele é um pré-tribulacionista, né? Eu gosto muito quando ele escreve também sobre os ministérios, liderança, muito bom, mas é triste essa postura e conduta dele antipentecostal, como naquele livro Fogo Estranho, que eu inclusive fiz questão de refutar em meu livro Barnabé, o pregador de fé e obras. Tem um capítulo ali que eu trato desse assunto. Mas então essa é mais uma questão importante. É importante distinguir aí o momento em que Deus está falando por meio de variedade de línguas e o momento de glorificação coletiva. Quando é glorificação coletiva, não há por que querer impedir os crentes de glorificarem a Deus em línguas. Se o Espírito Santo acender um fogo neles, porque também não é língua mecânica. Não vá pensar que todo culto pentecostal é mecanicista, como você vê aí nesses exemplos péssimos que a gente observa também na internet, claro. Mas o pentecostalismo clássico e bíblico, claro, ele não é dessa forma. A pessoa, para falar em línguas, é porque o Espírito Santo antes acendeu dentro dela um fogo e aí ela abre a boca e fala. Não é porque o pregador que mandou falar, eu quero ver uma rajada, como muitos fazem. Não, não é mecanicismo, não é artificialismo. É poder do Espírito Santo, é língua gerada genuinamente pelo impulso direto, pela ação direta do Espírito Santo. Depois, claro, eu pretendo fazer outros vídeos nesse sentido para falar, inclusive, sobre o que aconteceu lá em Atos 2. Muitos me perguntam ali se ali foi, na verdade, uma manifestação xenolálica, né? Ou seja, foram idiomas, por que os pentecostais falam glossolalia? Veja, a rigor, né? A xenolalia está contida na glossolalia. Glossolalia é um termo técnico para falar das línguas que são geradas pelo Espírito Santo, e xenolalia é um termo mais específico, não é? Que fala das línguas estrangeiras, ou seja, aquelas línguas que são conhecidas na terra, mas aquele que fala não sabe, como aconteceu lá no dia de Pentecostes. Se bem que no dia de Pentecostes foi um milagre muito mais amplo, porque imagine cerca de 120 pessoas falando ao mesmo tempo, e aquele vozerio correu, e mesmo assim as pessoas que chegaram, elas ali conseguiram entender, cada um falando na sua própria língua. Foi um grande milagre, né? Foi algo extraordinário. Claro que ali foram línguas, foram idiomas, mas logo em seguida Pedro prega na língua que ele falava, né? Então não se justifica falar que aquelas línguas foram necessárias, porque os crentes tinham que viajar para toda parte e falar as línguas. Não, o grego era falado em todo o Império Romano. Então os pregadores não pregaram nas línguas daqueles povos. Aquelas línguas se manifestaram ali somente no dia de Pentecostes como uma manifestação do Espírito Santo, não é? Com a evidência de falar em outras línguas, porque no livro de Atos, que não é apenas um livro histórico, é um livro com intenção teológica, você tem um padrão ali, não é?
aqueles que eram batizados no Espírito, eles falavam em línguas como uma evidência de que eles haviam sido cheios ou batizados no Espírito Santo, como está em Atos 2 e 4, Atos capítulo 10, na casa de Cornélio, chamado ali o Pentecostes gentílico. Em Atos 19 também diz que eles falavam em línguas e profetizavam, e assim por diante. Mas eu vou parando por aqui. Que Deus abençoe a todos. Foi um privilégio, foi um prazer estar aqui com vocês mais uma vez. Peço que vocês divulguem o nosso canal, curtam aí o nosso vídeo, compartilhem, inscrevam-se no nosso canal, porque fortalecendo esse nosso canal nós vamos cada vez mais apresentar mais vídeos e assim contribuir com a graça de Deus, não é? Para o crescimento daqueles que desejam estudar a Bíblia juntamente conosco. Deus abençoe a todos, a paz do Senhor.